Olá, meus amigos, de volta à nossa série aqui do pacote anticrime. Antes de prosseguirmos, meu nome é Marcelo Peixoto da Silveira, este é o canal Resenha Forense e se você ainda não viu, por favor, veja o nosso link do Apoia-se. Ajude este canal com apenas R$ 2 por mês, coloca lá no cartão, deixa lá quietinho, só pra gente poder comprar pilha aqui pra fazer os vídeos. Ajuda bastante, vai por mim. Eu gasto bastante dinheiro com a manutenção aqui. Vamos lá então. Artigo 28-A do CPP, incluído aí pela lei anticrime. O Conselho Nacional do Ministério Público já vinha tentando impor isso aí na prática, não era o caminho adequado. Agora sim o caminho adequado, pelo menos em tese, que é a lei federal, né? Se isto é constitucional ou não, eu não me atrevo a discutir. Mas o 28-A em si considerado é um instituto assim revolucionário. Nunca houve nada similar no direito brasileiro, nunca, nada. E é bem interessante do ponto de vista de direito comparado, porque lembra muito o direito norte-americano, tá? Vocês vão entender agora. Olha o caput, 28-A, incluído ali no CPP. Não sendo o caso de arquivamento, aliás, a regra do arquivamento ficou horrível, tá? Uma bosta. Veja o vídeo passado, critiquei bastante. Mas vamos lá, o 28, né, do CPP. Mexeram no 28, que funcionava muito bem. Uma besteira. 28-A. Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado, formal e circunstancialmente, a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, não se iludam, tá? Pena mínima inferior a 4 anos é uma pena bem alta. Nossa, uma pena mínima que parta de 4? Putz, alta pra caramba. Para um delito que não tenha violência nem grave ameaça contra a pessoa, é uma pena bem alta, tá? A partir de 4. Mas vamos lá. O MP poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Resta saber o que é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. O promotor de justiça vai controlar isso aí? O que é necessário e suficiente para reprovar e prevenir um crime? E não deixa de ser um requisito do CAPT. Algum controle tem que caber sobre isso aí. Quem que vai dizer o que é necessário e suficiente para reprovar e prevenir um crime? É isso que eu quero saber. Tá? Ah, tem os incisos explicando. Não. Tem os incisos e o que está no CAPT. Isso aqui é uma cláusula aberta. Vamos lá, inciso 1, né? Condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Então você pode cumular ou fazer de maneira alternativa. Inciso 1, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Ok? Inciso 2, renunciar só antes de prosseguirmos. No CAPT eu falei pena mínima inferior a 4 anos, né? Quando eu quis falar que uma pena mínima inferior a 4 é uma pena alta, isso quer dizer que se for um crime sem violência e sem grave ameaça contra a pessoa, abrange uma porrada de delito. O furto simples entra aqui, por exemplo. Né? Então vamos lá. Requisitos aí. Condições que é possível que o MP imponha num acordo de não persecução penal. Número 1, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Isso aqui vai ser interessante no furto, né? Por exemplo, eu já fui vítima de furto simples. Na boa, eu queria a coisa de volta. Pronto. Não me enche o saco, me devolve o negócio aí, tá tudo certo. Tá? Só não me enche o saco. E tira esse sujeito longe de mim, tá tudo certo pra mim. Toca a vida e vamos que vamos. Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. É mais ou menos assim, olha, tá bom, isso aqui eu vou fingir que... Eu vou confessar, digamos assim, que é um produto ou proveito do crime e antecipadamente, sem sentença, no acordo com o MP, eu entrego reconhecendo que isso aqui é um produto ou proveito do crime. Toma, renuncio voluntariamente. É um negócio jurídico processual quase, né? Quase não, é um negócio processual. 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2 terços. Então é uma minorante aqui, talvez, né? Diminuída de 1 a 2 terços.
Quem que vai fazer o controle da fração? É o MP também? Então vamos lá. Ó. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do CP. Isso aqui vai acabar com a festa do furto simples, do sursi, daquelas coisas todas. Isso aqui é pena de verdade, tá? É engraçado isso. Ah, é só prestar um servicinho ali. Ah, meu filho, vai lá. Ficar 1 ano da tua vida tendo que prestar um serviço à comunidade. Num hospital. Saindo todo dia lá, de graça. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária, dinheiro, portanto, multa, a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social, a ser indicado pelo juiz da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Ok? Inciso 5. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pela MP, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Uma cláusula escancaradamente aberta. O MP aqui deita e rola, faz o que quiser, desde que ele entenda que é proporcional e compatível com a infração penal imputada. E como é um negócio jurídico processual, sabe-se lá quem vai controlar isso aí. Não é? Parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, por exemplo, um furto tentado, você pega... Quero entender aqui que você pega a maior fração e joga na pena em abstrato. Né? No caso, a diminuição do furto... a diminuição do crime tentado lá no 14.2 do Código Penal é máximo de 2/3, né? Você joga a maior fração. Aqui ele não está falando quanto, né? Se a gente seguir as regras de prescrição, que é um clássico, a gente usa o maior, né? Mais uma falha. A lei tinha que ter falado aqui, ó. Vai dar confusão. Parágrafo 2º. Pô, não chamam um assessor para os parlamentares? Eles não têm gente que trabalha no fórum para ajudá-los a escrever a lei? Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Então, esse regime aí do acordo de não persecução penal está afastado. Número 1. Se for cabível a transação penal de competência do GCRIM, para não acabar com a esfera prática da Lei 9.099, não é? Nos termos da lei e tal. Inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Agora que eu vi o termo insignificante aqui, que eu acho que é pela primeira vez que o direito brasileiro fala em insignificância em direito positivo, né, em direito posto na lei positiva, essa ferramenta do acordo de não persecução penal vai ser muito interessante em alguns casos aí de insignificância, né, reiterada. Ao invés de meter a pena no cidadão, faz um acordo de não persecução penal, restitui o bem à vítima e coloca uma prestação de serviços à comunidade. Já não sai tão barato assim. Fica interessante. Do ponto de vista político-criminal é interessante. Inciso 3. Então, está afastado desse regime, inciso 3. Ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. A ideia aqui do inciso 3 é falar, ó, isso aqui não vai ser festa. É uma vez só. É uma chance. Tá? Inciso 4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Meio óbvio isso aqui, entra na Lei 11.340 de 2006 também. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito. Então, é um negócio jurídico processual de forma vinculada, qual seja, forma escrita. Tem que ter um instrumento escrito, óbvio, vai ter uma ata e a parte assina, né? E será firmado pelo membro do MP, então o promotor de justiça participa, pelo investigado e por seu defensor. Então, ele precisa de defensor. Não basta ir sozinho. Ele tem que ter defesa técnica, é o que está sendo dito aí. Parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Então, a gente faz uma audiência para saneamento, para controlar o plano de validade deste negócio jurídico e para ver também se não há uma coação moral, digamos assim, não é? Acho que é um desperdício de dinheiro ficar fazendo audiência no fórum para isso. Mas, vamos que vamos. Parágrafo 5º.
Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições... antes de prosseguirmos, qual que seria a solução que eu daria? Uma homologação simples, rápida, igual no GCRIM mesmo, igual a sentença, o projeto de sentença no Juizado Especial Cível. Um juiz leigo faz a minuta e o juiz confirma ou não. Mais fácil. A gente tem que confiar também no funcionalismo público, né? Afinal de contas, a gente já coloca boa fé neles, não é? Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao MP para que seja reformulada a proposta de acordo em concordância do investigado e seu defensor. A lei aqui está falando o seguinte, esse ato aí, ó, o juiz controla só o plano de validade. A conveniência e a oportunidade é do MP. Então, o juiz não controla o mérito. Ele controla... na verdade ele controla o mérito, porque ali fala, ó, se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas. A abusividade seria uma ilegalidade, agora a insuficiência e a inadequação seriam juízos de mérito. Então o juiz faz um controle de conveniência e oportunidade aqui também, né? Digamos assim, uma esfera administrativa. O juiz começa a controlar o acordo de... A princípio ele não formula nada, mas ele vai fiscalizar o acordo de não persecução penal. Ó, tá muito brando, tá muito forte, mexe nisso, mexe naquilo. Enfim, ele devolve os autos para o promotor de justiça para que ele reformule a proposta de acordo em concordância do investigado e seu defensor. Vai dar uma confusão. Eu tô vendo briga de ofício aí, hein? Ih, briga de ego. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, meu Deus, o juiz devolverá os autos ao MP para que inicie sua execução perante o juiz de execução penal. Então, os autos ficam com o promotor que fez o acordo e ele vai lá na vara de execução penal falar, olha, eu quero executar esse acordo aqui. Esse seria um cumprimento de sentença, digamos assim, né? Porque agora é um título judicial, digamos assim, que vai para a VEP. Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, redundante, é o que consta do parágrafo 5º, ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. O parágrafo 7º, se você riscar, não muda bosta nenhuma. Redundância, né? O legislador brasileiro é assim. Ele gosta de escrever inutilidades. Parágrafo 8º. Olha como a lei é vitaminada aqui, né? Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos à MP para análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. O problema é se o MP não quiser denunciar, né? E a gente não tem mais o velho 28 do jeito que era. Viram como é ruim a lei? Parágrafo 9º. Vai dar uma confusão. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Sinceramente, o que muda para a vítima? Ela não tem poder de nada aqui, a não ser a parte cível do negócio. E outra, esse acordo pode abranger um acordo civil em favor da vítima? Uma reparação de dano, por exemplo? Na verdade, até entra, né, no inciso 1º. Então, até pode fazer algum sentido intimar a vítima, porque seria isso um título judicial para a vítima? Seria isso um ato com eficácia judicial para a execução civil? Eu acho que sim, né? Quero crer que sim. Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal. Olha quanta coisa tem para estudar aqui, né? Quanta sugestão de tema aí para vocês. Aliás, quem tiver uma ideia, uma sugestão, comenta aqui embaixo sobre esse rol aí. Parágrafo 10, vamos lá. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o MP deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. É uma exceção de contrato não cumprido, digamos assim, né? Então o MP vai falar, juiz, eu quero resolver este contrato. Aqui a eficácia é resolutiva, tá? E posterior oferecimento da denúncia. Então não afasta a pretensão punitiva do Estado, em absoluto. Se ele descumprir o contrato, o MP oferece a denúncia. Isso é legal, hein? Gostei disso aqui, interessante. Parágrafo 11. Aliás, para qual juiz ele vai ter que comunicar? Para o juiz da VEP, onde estava sendo cumprido o acordo, ou para o juiz que homologou? Pode dar discussão. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo MP como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3º do parágrafo 2º deste artigo, ou seja, aquele lapso de 5 anos, né?
Ah, ele fez acordo nos últimos 5 anos, então não vai caber a não transação penal aqui. Ou seja, isso aqui não vai ser coisa julgada penal, né? Isso aqui é bom para quem faz concurso público. É uma chance que você tem de evitar uma bronca aí, tá? De não ser derrubado, garfado no concurso público. Parágrafo 13. E todo mundo erra, tá? Não se iluda. Todo mundo comete um deslize na vida. Não se ache o bom samaritano sempre. Pode acontecer com você também, às vezes culposamente, não é? Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. Então aqui a gente tem uma extinção de punibilidade fora do rol do 107 do Código Penal, né? Ou seja, cumprir o acordo de não persecução penal extingue a punibilidade. Parágrafo 14, fechando aqui, no caso de recusa por parte da MP em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 do Código de Processo Penal. Eu acho que aqui a ideia do legislador era usar o velho 28, né, que era bom. E o novo 28 ficou uma droga. Mas é isso aí, vamos que vamos. Eu volto no vídeo seguinte para falar do artigo 122 do CPP. Até mais, tchau!